tarde, eu já postei esse conteúdo no grupo de vocês. A aula de amanhã não postei, porque eu ainda não finalizei, eu estou acrescentando algumas coisas e mexendo. Mas até amanhã à tarde eu pretendo colocar para que vocês possam fazer as impressões do material. E eu vou mostrar aqui para vocês de onde foi que a gente parou ontem. De início, eu vou apresentar esse cronograma aqui para as meninas que não estavam ontem, meninas. Professora? No cronograma... Oi, sim. Amanhã não tem aula não, né? Como é sexta ou tem? Justamente, amanhã tem aula. Era isso que eu ia falar para vocês agora. As meninas que não estavam ontem, novidade para vocês, mas quem estava deve lembrar, na segunda-feira, dia 24, gente, eu vou estar de plantão. Então, não tem como a gente realizar a aula da segunda. Aí, o que eu fiz? Eu antecipei a aula da segunda para amanhã, dia 21. Está aqui embaixo, onde eu estou passando o mouse aqui, dia 21. Então, amanhã, dia 21, será a nossa aula 3, que seria na segunda-feira. Na segunda-feira, vocês não vão ter aula, não tem encontro. Na terça-feira, a gente tem o nosso quarto e último encontro, que é dia 25, está aqui embaixo. Salvem esse cronograma, dê uma lida para vocês não se perderem, viu? Dia 26 é a prova, conforme o cronograma normal, e dia 27 é a prova final, é a prova de recuperação de vocês. 26 Era esse cronograma. Oi? A prova vai ser na terça-feira. Não, a prova é na quarta-feira, dia 26. Será? Que beleza, porque na segunda a gente tem prova lá em anatomia. Na segunda-feira vocês não vão ter encontro. Na segunda-feira é dia 24. Dia 24 eu vou estar de plantão. Então, a aula de segunda-feira a gente vai fazer amanhã, na sexta-feira. Graças a Digam Deus. para as colegas de vocês, para quem é para vocês. Deus é bom, Deus é bom, Deus é Meu bom. Deus, acertei, então. Deus é bom mesmo. Olha, Jesus iluminando a vida de vocês e a minha também. Então, segunda-feira a gente não tem encontro, certo? Na terça-feira a gente tem a nossa quarta e última aula, é o nosso último encontro virtual aqui. Na quarta-feira vocês têm a prova normal, dia 26, e dia 27 vocês têm a recuperação na quinta-feira, a recuperação final, termina a disciplina. Tudo bem? Tudo bem, professora. Entenderam? Joia. Deixem essas informações, conversem com as amigas de vocês, disseminem as informações para que as pessoas não percam a aula de amanhã, certo, gente? A aula de amanhã é tão importante quanto essas outras aulas, e o assunto de amanhã também é um assunto que, com certeza, e claro, vai cair na prova de vocês, tá? Então, dissemine a informação para que ninguém fique de fora, ninguém seja pego de surpresa e diga, ai, meu Deus, eu não sabia, ninguém me disse nada. Então, falem nos grupos de vocês, entre vocês, que é para vocês não se perderem. Eu já disponibilizei esse slide aqui no grupo de vocês, então esse cronograma também está no slide, é só baixar o material. Nós paramos exatamente aqui, onde nós falávamos do acidente radioativo que teve lá em Goiânia, né? Foi justamente aqui onde eu falava para vocês sobre esse acidente, que foi sobre o Césio 136, foi o maior acidente nuclear que aconteceu aqui no Brasil, né, já registrado. Mais de 2.000 pessoas aí foram contaminadas, a área foi evadida, as pessoas, muita gente morreu, e tudo começou por causa de um descarte inadequado de um aparelho de raio-x. Dentro desse aparelho, gente, para quem não estava ontem, dentro desse aparelho tinha um pozinho brilhante, e aí um catador estava passando por um local, né, abandonado, um hospital abandonado na região lá de Goiânia, viu o aparelho de raio-x e pensou que podia deixar no ferro velho para vender. O dono do ferro velho viu o aparelho e viu que dentro tinha uma cápsulazinha que brilhava, e dentro dessa cápsula tinha um pó brilhante. O que ninguém sabia era que esse pó, ele emitia radiação, e essa radiação transformou aí a vida de muita gente, e até hoje essas pessoas apresentam sequelas, né? O acidente nuclear aconteceu recente, praticamente, há 33 anos atrás, né, 87, basicamente, 33 anos,
se eu não estou errando a conta, mas até hoje tem pessoas que sofreram sequelas, né, pessoas com problemas respiratórios, pessoas que perderam os membros, as mãos, os dedos, enfim, eu estava falando desse acidente que aconteceu aí na cidade de Goiânia. Aqui algumas fotos, falei também disso, tudo isso daqui eu já falei para vocês, essa criancinha foi um marco do acidente, porque foi a primeira vítima, né, era filha dos donos do ferro velho, que abriu o aparelho, o dono e a esposa dele e a filhinha, os três acabaram falecendo. Posteriormente, mais pessoas faleceram. Eu não me lembro ao certo o número de vítimas, mas eu acho que foi mais de 50 pessoas que morreram nesse acidente, além de mais de 2.000 pessoas que ficaram aí com sequelas, e essas sequelas existem até hoje nas pessoas e no local onde aconteceu o acidente. Então, tudo começou por causa do descarte inadequado em um aparelho de raio-x. Professora? Por isso que a gente bateu na tecla lá. Oi, sim? Isso. Professora, não tem como a senhora enviar Pode falar. A senhora pode enviar o material na parte da manhã, pela manhã? Não será possível, porque pela manhã eu não vou ter como finalizar. A senhora não Não deixa está finalizado ainda. Tá certo. Eu ainda estou terminando. Por isso que eu não enviei para vocês, mas eu vou tentar dar uma adiantada boa hoje à noite, e aí, se eu conseguir, eu envio para vocês amanhã o mais rápido possível, que é para vocês fazerem a impressão, não é isso? Porque se a senhora deixar no e-mail do CETEP, a gente pega com Merinha. Ela imprime para a gente de manhã. Também posso enviar para o e-mail do CETEP. Certo? Por favor. Se a senhora conseguir, né? Claro, com certeza. Obrigada. Então, continuando, por nada, disponha. Continuando, gente, eu falei também sobre o descartar, que é essa caixinha aqui, um local que a gente deve descartar os materiais perfluorocortantes, né, no ambiente hospitalar, nas clínicas, nos laboratórios, enfim. Nada de seringa, nada de agulha, nada de bisturi, nada de coisas que cortem, que furem lixo, que não sejam um lixo adequado. E no ambiente hospitalar, é nessas caixinhas aqui, chamadas de Descarpac. Então, até aqui eu tinha falado, daqui em diante é novo, né? Mas para a gente finalizar essa aula e começar a aula de hoje, que é a aula 2, eu vou falar brevemente sobre esses tópicos que eu coloquei aqui também, tá? Então, continuando, classificação de resíduos. Consiste no conjunto de medidas que permite o reconhecimento dos resíduos contidos nos sacos e recipientes, fornecendo informação ao correto manejo dos resíduos. A identificação deve estar posta nos sacos de acondicionamento, em locais corretos de armazenamento, em local de fácil visualização e que não se desintegre, utilizando-se símbolos, cores e frases, atendendo aos parâmetros referentes à norma regulamentadora, aí está aí o número dela, 7.500. Tem aquelas lixeirazinhas que vocês veem nos parquinhos, né, que eu também trouxe uma foto dela, mas também a gente tem esse ABCDE aqui, que fala também sobre essa parte dos resíduos. Então, o A, que são os resíduos potencialmente infectantes, eles ficam nessa corzinha vermelha, devem ser descartados em lixeiras revestidas com sacos branco leitoso ou vermelhos. O B, que são os resíduos químicos, devem ser descartados em galões coletores específicos. O C são os radioativos, tá aqui os símbolos, radiação. O D, resíduos comuns, devem ser descartados em lixeiras revertidas como sacos pretos, que é esse lixo da gente mesmo, o lixo comum, plásticos. E o E, que é os perfluorocortantes, né, devem ser descartados em coletor específico. Eu estava falando dessas lixeirazinhas aí que a gente vê nos parquinhos, né? Geralmente ela e é chamada aí de coleta seletiva. Na cidade de Açu, eu não sei se é realizada a coleta seletiva, eu acho que não. Todo o lixo vai para um único lugar só, que é o lixão, e aí deve ser incinerado, né? Igual ao lixo hospitalar. O lixo hospitalar, ele deve ser colocado
em locais específicos e adequados, e posteriormente a empresa responsável, que não é essa empresa que coleta o nosso lixo normal, ela deve ser uma empresa especial, né, um especialista para coletar esse material, já que são restos de materiais infectantes, né, onde os riscos biológicos são extremamente nocivos. Então, o pessoal deve ser capacitado, né, passar por cursos aí, por orientação, para poder fazer o manejo dessa coleta. Do lixo hospitalar. Da coleta seletiva, deve também ter os mesmos cuidados, claro, porque geralmente a gente faz o quê? Infelizmente, mistura tudo. Mas esse lixo aqui chega nem perto dos riscos que é um lixo hospitalar, né, gente? Também tem os seus contribuintes, também é um lixo perigoso que merece, sim, atenção, mas não chega perto, por exemplo, de você lidar diariamente com o recolhimento de seringas, de agulhas, né, de bisturis, enfim. Então, a azul, você vai jogar papel, a vermelha, plástico, o amarelo, metal, e o verde, vidro. Gente, eu não sei se vocês já tiveram esse contato sobre a correta técnica de lavagem das mãos. Eu trouxe esse quadrinho aí, porque ele explica tudo, o passo a passo, que como é que deve ocorrer. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui. Opa. Então, esse passo a passo aqui, geralmente a gente faz, né? Deveria fazer sempre, rotineiramente, mas na prática a teoria é outra. Porém, a gente aprende a fazer o que é certo, né? Eu estava dizendo ontem, a gente vai fazer o que é errado se quiser, porque a gente tem o domínio de fazer a técnica correta. Então, com calma, leiam esse quadrinho aí para vocês ficarem por dentro dessa técnica, né? Infelizmente, não tem como eu cobrar isso numa prova, isso aqui seria, eu cobraria isso aqui em uma prova prática, por exemplo, e aí vocês teriam que me falar sobre esses passo a passos aí, mas, como a gente não está tendo esse contato, então tenham a curiosidade, né, de atentar e de fazer, de compreender como é que é feito esse passo a passo em casa. No 1, coloca a água. No 2, o sabão. No 3, fricciona as mãos assim, desse jeito que eu estou fazendo. O quarto, em cima, no dorso da mão, de um lado e do outro, da mão esquerda. Depois, entre os dedos, movimento de sobe e desce. Depois, a parte da unha aqui, ó, essa parte da unha, que é o sexto. Faz numa mão, depois vira, faz na outra mão, certo? Depois, o sétimo, o polegar, movimentos assim, giratórios, depois na outra mão. O oitavo é essa parte aqui do meio, você flexiona em uma mão, depois na outra, e por fim, o nono e último passo é esse aqui dos pulsos que a gente faz, de um lado, depois do outro. Eu fui cobrada desse passo a passo na faculdade, e por mais que a gente não memorize a sequência, né? Eu vou fazer o quê? No 2, no 3, no 4. É importante que a gente aprenda, por mais que não faça na sequência, mas saiba e faça, né, a técnica, porque é somente assim que a gente garante que todas essas estruturas das nossas mãos, entre os dedos e unhas, elas sejam friccionadas e sejam devidamente limpas. Tudo bem? Já viram essa técnica de lavagem das mãos? Eu já aprendi essa técnica, e quando o meu filho ficou internado lá no Rafael, como eu tinha aprendido realmente como lavar as mãos de maneira correta, fazia uma fila, viu? Enquanto eu lavava as mãos, a pessoa fica com uma mania de lavar da maneira correta. Foi um mini curso que eu fiz. Eu acho que algumas das meninas fizeram também. Foi a primeira coisa a ensinar lá. Pronto, bacana, perfeito. Obrigada por sua contribuição.
E sim, imagine a gente trabalhando no serviço, lidando com micro-organismos direto, todo dia, 24 horas por dia, N vezes por semana, porque a rotina do técnico, do enfermeiro, dos médicos, né, é trabalhar em mais de uma instituição de saúde. Geralmente a gente não trabalha só em uma, a gente trabalha em 3, em 4. Enquanto tá dando, a gente tá ali encaixando plantão. Então, a técnica da lavagem, tem um dia, gente, mundial, que é o dia 5 de maio, se não estou enganado, referente para homenagear as lavagens das mãos. A gente viu agora no Covid como é importante e como salva vidas. A gente viu ontem também, que eu estava falando, de algumas doenças que a gente acaba se contaminando por não fazer a limpeza adequada das mãos. Então, assim, parece algo simples, mas é algo que tem uma significância muito grande, gigantesca, né, relacionado à saúde. Então, em casa, com mais calma, vocês acompanhem o que é dito aí nesses quadrinhos. E se vocês tiverem a oportunidade, né, se a gente tiver a oportunidade um dia lá na frente, quando a gente voltar ao nosso novo normal, quem sabe eu não faço uma prática com vocês sobre lavagem das mãos e, tá aqui, e técnica de colocação de luvas estéreis. 5 de maio, Dia Mundial da Higienização das Mãos, ou seja, tem um dia que chama a atenção, né, da população mundialmente para a importância da lavagem das mãos, né? Assim como tem o Outubro Rosa, assim como tem o Novembro Azul, que são datas específicas para chamar a atenção das pessoas mesmo, para dar atenção a esse processo de saúde, né? Saúde e doença. Então, assim, dia 5 de maio não é diferente, tem um dia mundial voltado à lavagem das mãos. Em relação às luvas, não sei se vocês já tiveram contato, mas se não tiveram, eu coloquei essa sequência aí, porque é diferente. A gente tem as luvas de procedimentos e a gente tem as luvas estéreis, né? Eu trouxe elas aqui, vou mostrar para vocês. Também leiam esse passo a passo em casa, com calma, como é que a gente vai fazer isso. Se eu tivesse a oportunidade, com certeza eu também faria uma prática com vocês sobre a colocação das luvas estéreis. Por quê? Existem vários procedimentos que a gente faz no serviço de saúde que são estéreis. E a gente precisa saber colocar as luvas estéreis sem contaminar. Porque se fosse para contaminar, a gente utilizava de procedimento. Utilizava estéreo. Então, tem todo um passo a passo para a gente seguir a forma correta e evitar o máximo possível de contaminação. Se por acaso, a gente, bom senso, você está fazendo um procedimento, auxiliando, né, no procedimento estéreo, quem sabe vocês futuramente não caem aí dentro do centro cirúrgico e vão auxiliar, vão ser instrumentadoras, né? Então, o instrumentador, o técnico de enfermagem que ele é instrumentador, ele deve saber como é que faz essa técnica. E só aprende, claro, na prática, só aprende fazendo, né? Seria muito bom que a gente tivesse esse momento, ou eu, ou vocês com outros professores. Se vocês tiverem, cobrem dos professores de vocês, na primeira oportunidade que vocês tiverem, porque isso aqui vocês vão levar não para a prova, mas para a vida de vocês, tá? Então, as luvas de procedimentos, um exemplo, essas aqui, vocês sabem. Agora, nesses últimos dias apareceu de toda cor, é rosa, é preta, enfim. Essas luvas aqui, que são as luvas de procedimento. As luvas estéreis, pessoal, são essas aqui. Me falem se vocês estão conseguindo visualizar bem, se não. Se quem não conhecia, apresento-lhes. Essa daqui é uma luva estéreo, tá, gente? Ela vem dentro desse pacotinho, diferente dessa outra que vem dentro da caixa. Essa daqui vem dentro desse pacotinho. E dentro desse pacotinho, eu vou abrir aqui para vocês. Eu vou abrir aqui para vocês. Tem outro pacotinho que protege a luva. A luva está aqui dentro desse pacotinho. Aqui vocês têm um número, 7,5. Tem 3 tipos de números. É o 7, o 7,5 e o 8. Que compreende P, M e G. Então, quem usa uma M vai utilizar uma 7,5. Quem usa uma luva P, utiliza uma luva 7. E assim sucessivamente. Quem usa uma luva G, utiliza uma luva 8. Entendeu? Entenderam? Espero que sim, se não, vão falando comigo. Então, dentro desse pacotinho aqui está a minha luva estéreo. Eu vou ler aqui de forma rápida, só para a gente não passar por cima, e vocês ficarem cientes de como é que acontece esse processo.
Então, primeiramente, a gente vai retirar todas as joias e lavar as mãos. Segundo, vai abrir o pacote de luvas sem contaminá-lo e deixá-lo sobre a superfície plana. É esse aqui de dentro. Esse aqui está contaminado. Esse aqui de dentro, não. Então, a gente abre, abra o invólucro interno, tocando apenas na face externa, abra ambas as dobras. Eu vou abrir aqui para vocês. Opa. Ó. Quando a gente abre, vocês vão perceber. Espero que esteja dando para vocês visualizar. Bom, essa foi a única forma que eu vi de mostrar isso aqui para vocês. Quando vocês abrirem isso aqui, vocês vão ver esse pacotinho exatamente assim, dessa forma. De um lado, eu tenho o nome escrito esquerda, e de outro, eu tenho o nome escrito direita. Então, à esquerda, eu vou colocar minha mão esquerda, claro, né, gente? E na direita, eu vou colocar minha mão direita. Coloco o pacotinho sobre a mesa, dessa forma. Abro pelas bordas, assim, pelas bordas. Estou segurando aqui, claro, porque não tem como eu apoiar, mas na mesa a gente abre pelas bordas, abre em cima, depois abre embaixo, e depois a gente abre dos lados. Uma coisa importante para evitar a contaminação é que a gente procure deixar esse papel sem voltar. Uma vez que a gente toca aqui, o fato do papel voltar e tocar na luva, contamina a luva, certo? Então, a gente tem que ter cuidado para abrir nas bordas, sem as luvas, para evitar que o papel não volte e toque na luva, uma vez que eu abrir. Feito isso, eu vou calçar as luvas. Como eu não sou canhota, né, eu começo sempre pela direita. Vocês vão perceber que o punho da luva, ele é virado para dentro dos dedos, aqui. Não sei se dá para ver bem, mas ele é virado. Então, a gente começa segurando aqui, nessa posição aqui do pulso, calço, e depois pego novamente aqui no pulso, e calço. Tá, não? Ai, meu Deus, uma pena, mas não se aperreiem, vocês vão ter a oportunidade de aprender a fazer isso aqui, com calma, da técnica correta, quando tudo isto passar e a gente voltar para a sala de aula. O meu intuito é apresentar para vocês, para que vocês fiquem cientes e lembrem de cobrar os professores de vocês, como é que vocês fazem para colocar, para calçar da forma correta, tá? Por quê? Porque quando vocês forem realizar um procedimento externo, vocês vão precisar calçar a luva da forma adequada. E não é de toda forma que coloca, que se calça. Justamente, que é para a gente evitar a contaminação. Então, pessoal, leiam a lida, né? Como é que vocês fazem isso aí, com calma. Na primeira oportunidade que tiver, cobrem dos professores. Infelizmente, não dá mesmo para ver, eu já tentei, mas assim, nitidamente não dá para a gente ver direitinho e o apoio também, como fica ruim, é para a gente colocar numa superfície plana, para deixar a luva assim. Quando eu coloco assim, a luva cai, então é difícil até para mim mostrar para vocês como é que é feito esse processo. Mas não se preocupem, vocês vão ter um momento para isso. Pode ser na atenção básica, quando vocês forem para estágio em atenção básica, pode ser em hospital, enfim. Não é o bicho, né, de 7 cabeças que o professor ele não possa abrir um espaçozinho e mostrar para vocês como é que isso acontece, não. Ou até mesmo na sala de aula. Se for eu, me cobrem que será uma satisfação poder ensinar isso para vocês. Se não, cobrem dos próximos professores de vocês. Então, tá aí o passo a passo. Abrir. O segundo, ele vai ficar exatamente assim, ó, sobre a mesa, tá vendo? Aí, primeiro, olha aqui onde eu tô passando o mouse. Olha onde tá essa mão aqui. Pega no punho da luva e calça a primeira mão. Depois, aqui por baixo, ó, pega também no punho e calça a outra mão. E depois, ajusta os dedos. Qual é o problema disso? Às vezes, o vento do ar-condicionado volta, aí o papel toca na luva, contamina. O que seria correto? A gente descartar, o que é correto é a gente descartar e pegar uma outra luva para poder fazer isso. Depois que calça, a gente não pode pegar em outra coisa que não esteja devidamente esterilizado. No centro cirúrgico, os campos lá cirúrgicos, né, no procedimento de passagem de sonda, uma sonda vesical de demora, que é aquela que é para
quando o paciente chega com dificuldade de fazer xixi, né, de urinar. Então, o enfermeiro, apesar do enfermeiro, o técnico não faz a passagem de sonda, porém o técnico auxilia. Porque para a gente manter um ambiente estéreo, a gente precisa que alguém auxilie a gente para pegar algumas coisas que a gente precisa para poder fazer a passagem da sonda. E aí, uma vez que eu passo a luva, eu preciso que alguém, né, me ajude, que é para mim não contaminar o meu material e não leve micro-organismos para dentro da uretra do paciente. Esse é só um exemplo de inúmeros outros que tem, onde a gente utiliza a luva estéreo. Aqui, novamente, todos esses passos que tinha lá no primeiro slide, e aqui as referências que eu utilizei para fazer essa aula de vocês. Assim, a gente finaliza esse conteúdo de ontem, e agora a gente vai para a segunda parte da nossa aula, que é essa daqui, eu puxei para vocês no grupo de vocês já. Gente, alguma dúvida em relação a essa aula de ontem? Alguma coisa que vocês queiram perguntar, acrescentar? Se sim, fiquem à vontade, podem falar. Se não, a gente vai dando continuidade. Professora, essas luvas... Alguém quer falar? Vá, Letícia, pergunta. É a mesma pergunta que você vai fazer, pode falar. Fala isso, Laís. A gente gostaria de saber qual é o momento que a gente vai precisar calçar essas luvas. Qual é o momento quando a gente Certo. começa... Quando a gente... Todo procedimento que envolve técnica estéreo. Todo. Curativos. Todo curativo, toda troca de curativo deve ser feita com luvas estéreis. Todos os curativos. Professora, e é bem interessante isso que a senhora está falando agora, porque a maneira de abrir o pacote da luva, a maneira de abrir o saquinho da seringa, ou até mesmo do scalpel, isso facilita para a gente, principalmente porque a gente ainda não começou, né? Isso facilita muito. Uhum, com certeza. Onde vocês vão utilizar a gente para fazer curativo cardíaco, para fazer auxiliar o enfermeiro na troca de sonda, em centros cirúrgicos, todos os procedimentos que envolvam técnicas estéreis, vocês vão precisar calçar a luva. Todos, sem exceção. Curativos, principalmente. E curativo é algo que é assim, na atenção básica, né? E esses que envolvem o trato cardíaco, urinário, devem ser feitos com pulmonar, devem ser feitos com luvas estéreis. Mas esses mais simples, por exemplo, uma sutura, o paciente caiu, cortou essa parte do supercílio, por exemplo, você vai lá trocar, pode ser a luva de procedimento mesmo. Certo, obrigado. Nada. Garota cristã que tá falando? É Laís, mas garota cristã Laís. vai fazer a mesma pergunta. É Letícia. Depois... Tudo bem, Letícia. Gente, continuando, então essa aqui é a nossa aula, seria a nossa segunda aula de hoje, né? Eu terminei a passada, e a gente vai falar sobre classificação de risco e doenças transmissíveis. Eu coloquei esses slides já no grupo de vocês. A gente diferencia em 4 subtipos os riscos. Riscos que o trabalhador está suscetível a desenvolver no ambiente de trabalho. No nosso caso, principalmente, são os hospitais, as unidades básicas de saúde, que é onde a gente executa a nossa função de enfermeiro e enfermagem. Subdividido em risco biológico, risco ergonômico, esse aqui cai demais, eu vejo muita gente trabalhando de forma incorreta, com o tempo está lá, como dizia minha avó, com a espinha que não aguenta, né? Está aleijado, não aguenta a coluna. Risco físico e o risco químico, eu vou falar sobre cada um deles. O risco biológico se trata da possibilidade de um trabalhador entrar em contato com algum agente biológico patogênico. No ambiente de trabalho, é fundamental a avaliação e análise desses agentes. São quaisquer micro-organismos,
fluidos ou substâncias provenientes de seres vivos que não podem ser nocivos ao organismo humano, aos animais, plantas ou meio ambiente que podem causar alguma doença denominada de patogênicos. Então, o risco biológico é aquele em que o trabalhador está suscetível a desenvolver doenças a partir de micro-organismos que têm presentes lá no meu ambiente de trabalho, que são esses que a gente conhece, são as bactérias, são os fungos, são os protozoários. Aí, eu trouxe algumas doenças que eu vou mostrar para vocês depois para falar sobre cada um deles. Um risco ocupacional é caracterizado pela exposição e possibilidade de contato direto de um trabalhador com um ou mais agentes, neste caso, os biológicos. Patogênicos é aquilo que causa doença, que traz doença, né? Patogênico, patogenicidade também são sinônimos. Devem ser analisadas todas as funções das quais os trabalhadores têm contato direto com sangue, vômito, ou utilizam objetos que podem estar infectados, como agulhas, bisturis e roupas de pacientes. Os trabalhadores da saúde, em especial estão diariamente expostos a esses agentes patológicos. Agora, no período da Covid, o governo, ele nos possibilitou um aumento, né, um reajuste. Seria uma gratificação de salário adicional, né, devido ao risco maior de contaminação, devido aí ao vírus de Covid. E aí a gente recebia um pouco mais, né, é como se fosse um incentivo para o trabalhador, né, que o governo achou que é lei, é um direito nosso, né, mas foi aumentado, a gente recebia uma gratificação maior, justamente porque, além da lei nos assegurar, que são os relacionados à insalubridade, todo trabalhador que está suscetível a desenvolver doenças, né, no seu ambiente de trabalho, ele deve receber a insalubridade, é lei. Não é porque o político é bonzinho que ele vai e paga a insalubridade do trabalhador, não. É porque foi algo conquistado e está na lei. Então, por lei, a gente paga os nossos tributos e a gente recebe eles uma vez que a gente está aí lidando com situações em que não podem nos trazer risco, aí sequelas para a nossa vida, né? Esse incentivo do governo não chega nem perto do que eu acho que a gente deveria receber. Principalmente porque a gente está vendo aí a vacina, a realidade nossa de agora, mas há alguns meses atrás não era. Então, quantos trabalhadores, quantos técnicos de enfermagem, quantos enfermeiros não perderam a vida nesse ambiente de trabalho devido a essas condições em que nós estávamos trabalhando, né? Que era lidando com esse agente invisível aí, que era o vírus da Covid. Então, todo e qualquer trabalhador que está em um ambiente de trabalho que envolva risco, traga algum tipo de risco para a saúde, ele deve, por lei, receber a insalubridade. Danos do risco biológico. As bactérias, elas podem causar desde uma infecção alimentar até mesmo doenças graves, como uma pneumonia. Imagine você, fugindo um pouco aqui da área da saúde, é uma pessoa que trabalha em um ambiente onde o gesso, devido à água, né, que fica ali, quando chove a água fica encharcada, o gesso começa a querer desabar, a querer cair na cabeça da gente, começa aquela proliferação de fungos, às vezes a gente nem vê, mas só a umidade já forma, já facilita, né, incentiva esses micro-organismos eles se penetrarem, e aquele ambiente ali, ele fica completamente insalubre. O ar-condicionado, que deveria ser limpo, né, com frequência, não é, uma vez instalado, fica lá trocentos anos em alguns locais, aí a gente acaba desenvolvendo doenças respiratórias e não sabe de onde é que vem, né? Mas alguma dessas vezes, algumas não, na maioria das vezes, porque o nosso ambiente de trabalho é praticamente a nossa segunda casa, né? A gente traz as nossas doenças ocupacionais do trabalho. Então, no hospital, gente, não é diferente, né? Imagine a quantidade de superbactérias que tem ali no ambiente hospitalar. E agora, com essas mutações, com essas cepas, inclusive já foi encontrada até uma cepa do Covid no estado do Maranhão.
Essa veio da Índia, se eu não estou enganada, eu vi a notícia hoje. Então, assim, a gente parece que não tem um dia de paz, né? Quando pensa que vai melhorar, aparece outra coisa. Mas, enfim, voltando para cá, e essas pandêmicas como HIV, Ebola e a nova Covid-19. Qual é o principal problema de se furar com uma agulha? Que a gente fica imaginando se o paciente tem hepatite, né? Se, a primeira coisa que vem na cabeça, meu Deus, será que tem o vírus HIV? Ai, meu Deus, né? Aí começa a suar frio, começa a querer passar mal. Então, tenham cuidado quando estiver no campo de estágio de vocês. Nunca jamais, sobre hipótese nenhuma, tentem reencapar agulhas. Isso a gente não faz. E faz quando estiver preparando a medicação. Porque não teve contato com o paciente, então a gente... Professora, está falhando a sua voz. A fala está falhando aqui. Melhorou? Estão me ouvindo? Eu acho que Eu tô ouvindo de boa. a internet, às vezes, ela dá uma oscilação. Pronto, então eu estava falando, só repetindo o que eu acabei de dizer, sobre as agulhas. Quando vocês estiverem no ambiente de estágio de vocês, nunca jamais tentem reencapar as agulhas, com exceção de quando a gente está preparando a medicação. Então, você está preparando, deve reencapar, claro, né? Mas depois que foi feita a medicação no paciente, a gente não reencapa, isso foi abolido. Porque o risco de se furar reencapando é muito gigante, né? Uma vez que a gente tem esse hábito de fazer N medicações por dia. Então, teve contato com o paciente, a gente não encapa o perfuro cortante, a gente coloca na cubarrinha ou na bandeja e em seguida a gente descarta no descarpaque. Em relação aos fungos, eles existem no ambiente de trabalho e podem ser causados de micoses, candidíase, dentre outros tipos. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo. No hospital, à noite, não é certo fazer isso, tá? Mas olha o hábito da gente como é. É uma desgraça. No hospital, à noite, quando está tudo mais calmo, às vezes, quando está mais calmo, o plantão, a gente toma banho, e devido ter passado o dia todo para cima e para baixo, correndo de um lado para o outro, o cansaço, né, a gente fica cansada, e aí o cansaço faz a gente cometer algumas coisas. Uma certa vez, eu criei um mau hábito, de depois do banho à noite, umas 10 horas da noite, geralmente quando a gente, né, vai para o nosso descanso, eu não colocava os sapatos. Eu colocava uma chinelinha, uma havaiana mesmo, porque estava bem cansada, e aí ficava fazendo alguma coisa pelo hospital. Só que eu contraí um fungo na minha unha. E esse fungo, eu fiz... Tá travando. Tá falhando, né? Tá travando a voz dela. Trava aqui também. Tá falhando, gente? Eu acho que é a minha internet que tá oscilando. Esse mau hábito, né, eu acabei contraindo uma doença, que foi esse fungo que se instalou na minha unha. E, consequentemente, o que aconteceu? Eu perdi a unha, né? Perdi a unha do pé. Hoje, graças a Deus, mas assim, para vocês perceberem que é algo muito simples, vira um bicho de 7 quiças, né? Então, depois que isso aconteceu comigo, agora não uso mais. Não, a unha do dedo. Sim, não, porque eu tava Ave ouvindo. Maria, eu perdi só a unha. Ave Maria, chega. Perdi a unha, caiu. O fungo destruiu minha unha. Justamente, um micro-organismo presente lá no meu ambiente de trabalho me contaminou, né? E aí, consequentemente, eu perdi. Graças a Deus, foi só a unha.
Hoje eu estou recuperada, já está normal, olhando para os meus desenhos, você não percebe mais, né? Mas eu passei por essa situação aí. Então, quando vocês estiverem no ambiente de trabalho de vocês, lembrem-se, né, disso que aconteceu comigo. Em relação aos protozoários, eles existem no ambiente e podem causar desde problemas no intestino até a doença de Chagas. Formas de prevenção de acidentes de trabalho. É necessário elaborar ou implementar um plano de prevenção de riscos de acidente com materiais pérfuros, conforme diretrizes estabelecidas na norma regulamentadora 32. Eu não vou falar sobre essa norma, porque eu vou falar sobre amanhã. Aí eu explico para vocês direitinho como é que ela funciona e o que é que ela diz em relação aos acidentes de trabalho. A contaminação por agentes biológicos pode se dar por meio das vias aéreas, pela respiração, essa parte de insetos e animais peçonhentos, né, mais para a parte daí do pessoal que trabalha em outras áreas de risco. Graças a Deus, não é algo nosso, eu pelo menos nunca vi um bicho peçonhento dentro de um hospital, não. É por meio da identificação desses riscos e das maneiras de contaminação que se constroem os meios de prevenção. Por isso que é importante, quando a gente se fura, quando acontece um acidente de trabalho, a gente comunicar, para que se possa ser gerado, né, a comissão ela possa ter ciência do acidente que aconteceu e aí possa oferecer, capacitar os profissionais daquela instituição para que novos acidentes eles não venham a ser recorrentes. Essa parte do reencape de agulha é sempre batido na mesma tecla, porque por mais que se fale, ainda hoje é um dos acidentes que mais acontece no ambiente de trabalho hospitalar. Então, faz muito tempo que a gente fala a mesma coisa e hoje ainda é batido na mesma tecla, porque as pessoas continuam ainda se contaminando no reencape de agulhas, principalmente técnicos de enfermagem. Aqui, em relação aos contatos com micro-organismos, eles podem ser veiculados sob a forma de aerosóis, que é o caso do vírus da Covid, poeira, alimentos, instrumentos de laboratório, água, culturas e amostras biológicas, que são de sangue, urina, escarro, secreções. E algumas doenças que esses patógenos aqui, eles causam. Aqui onde eu estou passando lá o mouse. Hepatite, HIV, varicela, sarampo, rubéola, influenza, herpes, algumas doenças bacterianas, TB, meningo, meningite, coqueluche, conjuntivites, e as doenças parasitárias, pediculose e escabiose, e essa que aconteceu comigo, que foi aí relacionado ao fungo que eu falei para vocês. Uma coisa que eu queria frisar aqui, que eu já falei ontem, mas tem pessoas novas na aula, em relação à colocação de alimentos em locais que não são adequados, né? No ambiente de trabalho, a gente tem lá uma geladeira que deveria ser para conservar imunobiológicos, que são vacinas, que são insulina, que algumas medicações, que devem ser mantidas no refrigerador, né? Elas não devem ficar em ambiente a temperatura normal, não, devem ficar refrigeradas. Aí eu estava falando que é muito comum, porém é raríssimo a gente colocar comida nesses ambientes. Vocês, futuros técnicos, não façam isso, se policiem para que vocês não recebam, sejam chamados a atenção por algo totalmente evitável. Então, assim, são situações constrangedoras e ninguém merece ser chamado a atenção por uma coisa, sabendo que está errado. Então, não façam, não coloquem, deixe para se alimentar nos locais que são para se alimentar, deixe para conservar os alimentos nos locais que são voltados para a conservação de alimentos. Além de ser completamente insalubre, que eu não sei como é que essas pessoas conseguem, sinceramente, não sei como é que você consegue deixar uma fruta misturado com insulinas, misturado com vacina, misturado com micro-organismos vivos, né, que a gente sabe que as vacinas, elas são formadas de
vírus atenuados, que são vírus vivos. Então, você vai colocar lá a sua maçã ali perto, pelo amor de Deus, né? É inaceitável. Eu não sei o que se passa na cabeça desses seres humanos, dessas pessoas que fazem uma coisa dessa. Então, formando vocês, né, para entrar no mercado de trabalho, se policiem para que vocês não façam isso. Continuando, os agentes Professora, biológicos. é, Oi? tem uma menina querendo entrar, Drena. A senhora ainda aceita? Tá? Sim, aceitei. Pronto, deu certo. Voltando aqui. Vias de contaminação. Cutânea, que é a pele. Digestiva, ingestão de material, alimentação de forma, né, contaminados. E a respiratória é a aspiração de ar contaminado. O modo de transmissão, ele pode ser direto e indireto. Aqui, através de gotículas, né, a gente contrai essas doenças, meningite, rubéola, cachumba, coqueluche, e aérea, que é essa forma de tuberculose, que é a TB, sarampo, varicela, pacientes que estão imunossuprimidos têm maior probabilidade de desenvolver aí as pneumonias da vida. A gente sabe que esses pacientes que estão na UTI, devido ao ambiente ser completamente insalubre, a posição que o paciente fica, alguns, né, que estão entubados aí, a probabilidade de desenvolver doenças respiratórias, contrair uma pneumonia, principalmente porque o sistema imune está baixo, está comprometido, é muito grande. Então, ciências, por estarem com a imunidade baixa, eles acabam contraindo aí outros tipos de doença. E a gente também não está livre disso aqui não, porque o ambiente hospitalar é completamente insalubre. Falamos dos riscos biológicos, agora vamos passar para os riscos ergonômicos. Não sei se vocês já tiveram contato com essa parte aqui, se não, vão ter agora. Os ergonômicos diz respeito a situações de conforto físico e psicológico do trabalhador. Aí aqui, então, os transportes de cargas para aquelas pessoas que pegam aqueles malotes, né, pesados, outros que precisam levantamento de peso. No nosso caso, é muito relacionado aqui essa postura inadequada e as jornadas prolongadas de trabalho. Postura inadequada porque, às vezes, a gente vai fazer uma medicação e o paciente está lá todo torto e a gente acaba ficando igual o paciente torto também. Então, imagine, uma coisa é você fazer uma medicação e tchau. Outra coisa é você passar o dia todo fazendo medicações. Então, essa postura inadequada, com o tempo, gente, que a aposentadoria do técnico, do enfermeiro, é aí de N anos, então, imagine, você trabalhando de forma inadequada, com o tempo você vai adquirir, aí, como já dizia minha avó, um bico de papagaio na coluna. Aí eu trouxe um exemplo sobre o que a gente faz no nosso ambiente de trabalho que pode levar aí a falhas, né, a riscos ergonômicos. Conceituando, é qualquer fator que possa interferir nas características psíquicas e fisiológicas do trabalhador, de forma a causar desconforto ou afetar a sua própria saúde. Quando a gente vai lá um paciente a ir para a maca ou fazer o banho no leito, que precisa virar de um lado, precisa virar do outro, às vezes o peso do paciente, nem todo paciente é pequenininho, é magrinho, tem uns que dá 2 de a gente. Então, é importante que a gente mantenha sempre a postura adequada. Porque, como eu já falei para vocês, uma coisa é a gente fazer uma vez e fim. Outra coisa é a gente fazer de forma recorrente, cada vez nos nossos plantões, né? Então, com o tempo, a gente acaba adquirindo algumas doenças que são devido a essa postura
inadequado. Quando tiver, até mesmo nos estágios, quando vocês forem, se atentem para isso, para a posição da coluna, para a postura adequada, para vocês já levarem isso para a vida de vocês e futuramente não se deparar com doenças que poderiam ser completamente evitáveis. O que é que eu posso fazer se o paciente é gordo, se é grande, pedir ajuda, né? Não tentar fazer sozinho, porque além de você poder causar risco, um trauma aí para o paciente, você também pode se prejudicar. Então, essa postura inadequada é conhecida como risco ergonômico. Aí, aqui, no primeiro quadrinho, eu estou passando um mouse, me pergunta como diminuir, ajustando as condições de trabalho, oferecendo praticidade, oferecendo conforto, postura adequada. O que são todos os fatores que possam interferir nas características profissionais do trabalhador? Gente, não é em todos os lugares, quando vocês forem trabalhar, não é em todos os lugares que dispõem de locais confortáveis para a gente se sentar, para a gente descansar. A gente se adapta, né, ao ambiente de trabalho em que nós estamos. Então, atentem para isso, né, para esse cuidado que vocês precisam ter com a saúde de vocês. Esse terceiro aqui é um pintinho, ó o jeito que ele fica. Só para... Eu vi, achei bonitinho, eu disse, vou levar para as meninas verem. A gente fica desse jeito aqui e os ossos estralam tudo no final do dia. É surreal. Adiantando, falamos sobre o risco biológico e o risco ergonômico. O terceiro é o risco físico. E, por fim, tem o químico, que é o quarto e último. O físico é aquele de propagação mecânica, sendo em formas de energia. Ela pode se distribuir da seguinte forma aqui, ó. Esses aqui são os exemplos. Ruído, umidade, temperaturas extremas, radiação e vibrações. Vibrações é mais para o pessoal, né, de outros setores, mas esses outros se encaixam todos aqui para a gente. Então, no nosso ambiente de trabalho, a gente também está suscetível a desenvolver doenças a partir desses seres aqui, desses tópicos aqui. Em relação ao ruído, eu destaco quem trabalha, por exemplo, na UTI. Quem trabalha na UTI é o dia todinho ouvindo aquelas máquinas apitarem. Imagina você passar 24 horas com várias bombas de infusão, com vários ventiladores mecânicos ligados, com vários monitores cardíacos, né, monitorando o paciente, cada um com um som diferente. Você termina, tenho certeza, com o tempo a gente vai se adaptando, mas de início é relatado por muitos profissionais de saúde que iniciam nesses ambientes de trabalho essa dificuldade, né, e de conseguir fazer com que esses sons não tragam aí problemas para a saúde, porque uma vez que a gente passa o dia todo ouvindo, isso pode trazer problemas nos ouvidos e principalmente os psicológicos, porque você fecha os olhos e fica ouvindo bibi, bibi o dia todo, né? E aí isso acaba trazendo estresse, acaba trazendo incômodo. Então, o pessoal que lidar aí na UTI tem esse desafio. Se vocês, por exemplo, caírem dentro de uma UTI, vocês vão passar por esse perrengue, entre aspas, aí, que os colegas de trabalho relatam para a gente. Quando a gente termina a enfermagem, curso técnico, graduação, pessoal, a gente não sabe onde é que a gente vai parar, não. Então, pode ser que vocês tenham uma oportunidade de emprego, de trabalhar no UTI, de trabalhar numa unidade básica de saúde, de trabalhar no hospital de urgência, de trabalhar a domicílio, enfim. Depois que a gente termina, a gente não sabe o que é que a gente vai. E quando as oportunidades aparecem, o que é que a gente quer? É trabalhar, né? Então, atentem para esses cuidados que a gente precisa ter com a nossa saúde, para que futuramente a gente não possa ter aí sequelas e problemas relacionados à saúde. Em relação à iluminação, é um fator de qualidade de vida. Uma boa iluminação pode ser entendida como a existência de um conjunto de condições em determinado ambiente
no qual o ser humano pode desenvolver suas tarefas visuais com o máximo de cuidado, precisão e menor esforço. Ambientes com excesso ou falta de iluminação não só dificultam o trabalho, como também aumentam os acidentes. Então, principalmente no local onde a gente prepara a medicação, é inadmissível que a gente não tenha uma boa iluminação. Não dá para trabalhar com essas luzes aí ruins, né? Porque o esforço que a gente faz com a vista para tentar visualizar alguma coisa causa irritação na córnea e aí causa vários problemas. Um desses problemas, um dos muitos problemas é esses aqui. Dor de cabeça, fadiga, que é o cansaço, problemas visuais, exaustão auricular, fadiga ocular, dores no pescoço e ombros. Então, vocês vão vendo, vocês vão percebendo que vira uma bola de neve, né? Uma coisa como aí já é em forma de doença. Em relação aos químicos, Tá falhando, professora. tá falhando. Gente, me desculpem, eu acho que pode ser a internet daqui. Ela tá dando umas variações aí, e eu acho que é por isso que vocês... Mas voltou? Tá normal? Deixa eu voltar aqui para ver o que vocês estão me falando. Gente, tá dando para ouvir normal, voltou? Oi? Oi? Agora dá para a gente ouvir. Dá para ouvir. Tô indo muito rápido? Não, tá bom. Só que estava falhando, a gente não ouviu a explicação. A senhora estava lá no químico. Aí começou a falhar, a gente não ouviu mais. Não, Ah, eu tava aqui, né? Químicos. não, professora, Aqui é um volte no... exemplo de risco químico que você... Aqui, Sim. eu vou dar um exemplo para vocês compreenderem como é esse risco químico na prática, que é através disso aqui que vocês têm contato com eles. Tem contato com eles aonde? Quando vai limpar o material. Olha, são substâncias compostas ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, na forma de poeira, fumos, névoas, é um resumo do anterior. Neblina, gases ou vapores, ou que pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvido pelo organismo através da pele ou por ingestão. Quando vocês forem para o expurgo, para o CME, fazer a limpeza dos materiais, dos instrumentais que são utilizados, e até das máscaras, as máscaras que a gente utiliza para fazer nebulização, a gente precisa limpar esses instrumentos. E é feito, quem faz isso daqui é vocês, são os técnicos, né? É como se fosse algo privativo do técnico. Quem domina esse lado aqui é você, isso aqui é a forma de vocês. Então, o risco químico é muito relacionado a essa parte onde a gente tem contato com substâncias químicas mesmo. Porque são cancerígenas. Então, o fato de você estar tocando Então, o fato de você ficar tocando sem as luvas, que pelo amor de Deus, não façam isso. Ou estar com lesões na pele e ter contato com essas substâncias, isso pode provocar doenças futuras em vossas senhorias, né, em vocês. Então, uma vez que vão trabalhar com esse tipo de substância, sempre, sempre utilizem os EPIs. Sempre. E as luvas, não essas luvas aqui não, viu? Não essas luvas de procedimento não. A luva que a gente utiliza para limpar o material é outro tipo de luva, é aquela de borracha.
Geralmente ela é na cor amarela. Acho que vocês não devem lembrar. Ela é um pouco mais grossinha e a gente utiliza para fazer essa limpeza desses materiais, esse tipo de luva. Até porque o punho dela é maior. Então, por ser maior, a gente tem proteção sobre o punho aqui. Então, quando vocês forem trabalhar, fazer a limpeza desse material, utilizem todos os EPIs necessários. Outro EPI, óculos. Gente, respinga. O pingo contaminado lá de sangue, de secreção, que você não sabe o que é que tem, sabe que é um material contaminado, pode trazer problemas para os olhos, né, para as córneas, enfim, para a boca, se for ingerido, pelas vias respiratórias, se for inalado. Então, há necessidade de seguir à risca o que a gente vinha conversando sobre a aula de ontem. Utilizem os EPIs para tudo que vocês forem fazer. Utilizem os óculos, utilizem a máscara, utilizem as luvas, o gorro, para não cair coisa no cabelo, e depois você passa a mão e passa na boca, né, o descuido, então, enfim. Utilizem os EPIs, que é para evitar a disseminação desses micro-organismos, para que vocês não venham a desenvolver doenças secundárias a partir da exposição a essas substâncias que vocês comumente utilizam. Então, isso é utilizado muito na CME, para fazer a lavagem adequada dos materiais. Essa outra parte aqui, mecânica ou acidente, é relacionado ao, como eu falei ontem, sobre outros tipos de trabalhadores, né? Eu trouxe aqui só para a gente dar uma pincelada rápida, mas essa parte aqui, ela não é muito na nossa alçada, não. São decorrentes de situações inadequadas ou iminentes de risco, má iluminação, máquinas pesadas sem proteção, enfim, isso aqui foge mais um pouco da nossa alçada, que é saúde. Uma coisa que eu achei interessante aqui, para explicar para vocês, é o pessoal da limpeza. O pessoal da limpeza também tem os EPIs deles, né? E tem aqueles, os coletivos que a gente falou ontem. Quando tiver limpando um local, é importante que eles identifiquem para que a gente não passe escorregaia e acabe batendo a cabeça ou se cortando, enfim. Então, o pessoal da limpeza também tem os EPIs deles, né? Trouxe para vocês os ambientes de trabalho, para nós de saúde, para o pessoal da engenharia, enfim, para todos os ambientes de trabalho. Cada um tem os seus EPIs adequados e eles devem ser utilizados porque eles evitam aí as doenças secundárias da vida. A Anvisa criou uma classificação para os riscos biológicos criado por essa portaria aí, número 2349. Os riscos, eles foram divididos em 4. Primeiro tem o risco 1, o 2, o 3 e o 4. O risco 1 diz o seguinte: são agentes biológicos que apresentam pequena ou nenhuma capacidade de gerar danos ao trabalhador. E seu risco de propagação é baixo. Inclui os agentes biológicos conhecidos por não causarem doenças ao homem ou aos animais adultos sadios. Por exemplo, o lactobacilos. O risco 2 são agentes biológicos que apresentam uma moderada capacidade de gerar danos ao trabalhador e baixo risco de propagação de ambiente de trabalho ou comunidade, como o vírus da rubéola e esse outro nome aí que eu não sei não, Cristosoma cruzi. Não é o Cristosoma, é Cistossoma mansoni. São agentes que podem causar doenças em pessoas e animais e há tratamentos. Então, o primeiro risco não causam problemas, né, para o homem. Sabe onde vocês encontram os lactobacilos? No leite. Se você pegar leite e colocar uma lâmina de... Professora, Professora, tem uma menina querendo entrar. Tereza. e também está travando. Tá só travando.
Diga a Tereza que tente entrar para mim adicionar. Sim, continuando, onde vocês viram os lactobacilos? Na coalhada. Se vocês tiverem a oportunidade de ter uma aula e forem analisar a coalhada, vocês vão ver que tem um monte de bichinhos vivos lá e eles se mexem, viu? São os lactobacilos da vida. Risco 3, a gente... na coalhada. E é uma delícia, Letícia. Ah, eu amo. Não diga isso, não. Se vocês colocarem coalhada no microscópio, vocês vão ver uma coisa bonita. Deus me livre. Bom, Professora, é melhor Minha coalhada com eu gosto vocês nunca mais comem coalhada na vida, se vocês analisarem. Diga aí. É sério. Risco 3, agentes biológicos que podem causar sérios danos ao trabalhador e têm risco moderado de propagação e possuem a capacidade de transmissão pessoa a pessoa, especialmente por via respiratória. Esses agentes biológicos podem transmitir doenças graves e Travou novamente. Tá não foi? travando. Tá travando aqui, não tá aparecendo nada. Tá travando para mim também. Tá travando aqui, tá tudo escuro, professora. aqui para mim parece normal. Apareceu para mim. Agora voltou ao normal. Voltou? Agora apareceu. Agora voltou, mas tá travando muito. Eu acho que é porque tá nublado. Aqui, eu não tô em Açu, eu tô em Mossoró. E, assim, vocês sabem como é a internet, né? Nublou, fez cara de chuva, pronto. Tchau, acabou. Verdade. Então, aqui não é muito diferente dos outros cantos, não. Deve ser isso. Hoje pela manhã estava do mesmo jeito. Eu acho que ela fica assim, oscilando, melhora e horas fica ruim. E aí deve ser isso. Mas vamos continuar. Se tiver travando, quando travar e não der para vocês entenderem, aí vocês me falam que eu repito o que eu estava falando. Eu estava falando, em especial, da febre amarela, mas não é uma realidade nossa, não, a febre amarela. É, sim, do pessoal lá do Amazonas, da zona norte do país, né? Aqui, para a gente, não é muito característico, não. A gente aqui tem o quê? Dengue, mas febre amarela, não. Eu tenho até uma aula que eu vou falar sobre a febre amarela para vocês, como é o meio de transmissão, como é que acontece, enfim. O risco 4 é formado por agentes de alta periculosidade, sem tratamento eficaz e que apresentam risco para toda a sociedade, pois tem alto poder de propagação. Um exemplo é o ebola, que não tem um tratamento eficaz, muitas vezes leva ao óbito do paciente e tem facilidade de propagação. Qual é o outro vírus aí que a gente está vendo, que a gente sabe que se encaixaria nessa classificação de risco aí, em especial a 4? É o vírus da Covid, né? Então, o tratamento é a vacina, até agora que a gente sabe, mas é um vírus que tem aí uma capacidade de propagação pandêmica muito grande. Não é à toa, né, que atingiu aí os 4 cantos do mundo. Nunca na minha vida que eu imaginei que fosse passar por uma situação como essa que a gente está passando. Eu só pensava que isso seria possível em filmes, mas na realidade não. Às vezes eu fico olhando e eu digo, meu Deus, a gente está vivendo cenas de filme, parece que não é algo nosso, não. Parece que é um negócio de terror mesmo, de ficção, e não algo que está tão próximo da gente, né? Risco de acidente, gente. Qualquer fator que coloque o trabalhador em situação de perigo ou colabore para que o trabalhador se acidente e que possa afetar sua integridade, seu bem-estar físico e moral, é considerado um acidente de trabalho. São exemplos, máquinas e equipamentos sem proteção, probabilidade de incêndio e explosão, arranjo físico inadequado, armazenamento inadequado, entre outros. Eu dei um exemplo dessa situação aqui, quando eu iniciei essa segunda aula.
que é comum. Quem não conhece um ambiente assim, que atira a primeira pedra, né? Ambiente cheio de mofo aqui nos cantos. A gente acha que não pode nos trazer doenças, mas engana-se, né? Um ambiente com mofo, um ar-condicionado que não é feito a limpeza, não é feita a manutenção, pode trazer aí, pode ocasionar riscos de saúde muito graves, né? Pode iniciar com uma bronquite, com uma pneumonia, mas uma vez um micro-organismo instalado no organismo, a gente não sabe como é que ele se comporta, né? Então, a melhor forma de prevenir, ou a melhor forma é a prevenção mesmo, para que a gente não deixe isso acontecer para poder tratar. Mas isso aqui é uma realidade muito grande, principalmente desses grandes hospitais públicos. Se vocês vierem aqui antes, se vocês virem há alguns anos atrás, que agora foi feita uma reforma, até que melhorou bastante, no Tarcísio Maia, um hospital aqui de Mossoró, o Forro do Tarcísio tinha lugares que era desse jeito aí. Então, imagino você, alérgica, que tem uma rinite, entra num ambiente como esse, e com o ar-condicionado ligado. Você sai de lá com uma bronquite, com uma infecção pulmonar, né, algo bem pior. Então, são locais insalubres e que oferecem risco para a saúde do trabalhador. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças transmissíveis. Hepatite, em especial a hepatite A, é uma inflamação do fígado. Ela pode ser causada por um vírus ou por o uso inadequado de alguns remédios, álcool e drogas, assim como por doenças autoimunes, metabólicas e genéticas. Em alguns casos, são doenças silenciosas que nem sempre apresentam sintomas. Uma notícia interessante é que o SUS oferece tratamento para todos os tipos de hepatite, que a gente sabe que tem a B e a C. Essa hepatite A é a mais fácil de ser tratada. Às vezes a gente se contamina, a contaminação é fecal oral, e aí o organismo, devido ao nosso sistema imune, ele consegue eliminar o vírus. Diferente da B e da C, que não é tão fácil de ser tratada assim. O que elas têm em comum? Todas atingem o nosso fígado. Opa, passei demais. A hepatite A é transmitida por via oral-fecal de uma pessoa infectada para outra saudável através de alimentos, especialmente frutos do mar, recheios cremosos de doces e alguns vegetais ou água contaminada. Em especial é a água contaminada que afeta mais a gente aqui. Por quê? Nem todo mundo tem acesso à água filtrada. Isso aqui ainda não é uma realidade nossa. A gente sabe que há locais aí que não se tem água filtrada, né? As pessoas consomem a água do jeito que ela vem aí dos rios. E os rios são ambientes completamente, infelizmente, contaminados, né? Quase não sai. Os rios aí as nossas águas estão cada vez mais contaminadas, né? Então, uma das formas de a gente contrair a hepatite A, além de alimentos contaminados, é através aí da água contaminada. Qual é a orientação? Ferver a água, né? Para quem não tem a água filtrada. A boa nova, na maioria dos casos, o próprio corpo se livra da hepatite A após alguns meses. Os sintomas incluem febre, mal-estar, náusea, vômito, dor abdominal e olhos amarelados, que é icterícia. O termo técnico para olhos amarelados é icterícia. O indivíduo contaminado pode ou não desenvolver sintomas, porém ele continua infectante até que seja realizado o tratamento. O vírus dessa doença é transmitido por alimentos e água contaminada, daí a importância de verificar a procedência de certos produtos e do saneamento. Coliformes fecais, né, vocês sabem o que são. Uma coisa importante, dica para vocês, sempre que forem comprar aqueles vegetais, folhas, alface, uva, todas aquelas folhas que tem lá nas prateleiras, o pessoal que é fitness, que come muito esses negócios, coloca um pouquinho do hipoclorito, né, umas gotinhas, nessas frutas, nesses legumes, para poder fazer a ingestão deles. Só passar eles debaixo da torneira e fingir que lavou, não resolve. Se alguém quer falar?
Laís. Sim, Professor, eu costumo botar água sanitária. isso é a mesma coisa. Deixo lá 20 minutos, de 20 a 30 minutos. Perfeito, é isso mesmo. A gente deve fazer isso antes de ingerir esse tipo de alimento. Gente, por quê? Muita gente. Professora, tem pessoas também que lavam, né, com água sanitária e tal, deixa de molho, essas Isso, coisas. água sanitária. Deixa na água sanitária de 15 a 20 minutinhos aí para poder fazer o consumo Já desses vi, já. produtos. Porque, gente, até chegar às prateleiras, imagina os alfaces. Até um alface chegar à prateleira para chegar até a gente, por quantas e quantas mãos esses alfaces, essa folha não passou, né? Pois Então, é, todo mundo pega. todo mundo pega. Tem gente que pega, finge que vai levar, não leva e coloca lá de volta. E a gente não sabe qual é a procedência, né? Então, uma das formas de vocês evitarem essa contaminação, essa inflamação no fígado por doenças transmissíveis é fazendo a higienização correta desses alimentos. Uma boa dica é, como o colega aí falou, eu não vejo o nome de vocês às vezes, porque para mim fica só a tela do slide bem grande. Aí eu não sei quem está falando. E às vezes, quando eu volto para o slide, aí a pessoa já parou de falar, eu não sei quem falou comigo. Mas, enfim, obrigado por vocês estarem participando, por acrescentar. E, realmente, a gente deve fazer isso mesmo, colocar na água sanitária, que é o hipoclorito, de 15 a 20 minutinhos, para poder fazer a ingestão desses alimentos. Nunca só lavar e colocar na geladeira e ingerir, porque se tiver contaminado, a gente pode aí contrair uma doença. A hepatite B é conhecida por essa sigla aí, HBsAg ou HBV, também chamada de soro homóloga. O meio de transmissão da hepatite B é através de relações sexuais sem camisinha com a pessoa infectada. Da mãe infectada para o filho durante a gestação, parto ou a amamentação. O compartilhamento de material para uso de drogas, seringa, agulha, cachimbos, de higiene pessoal, lâmina, escova de dente, alicate, de unha, ou de confecção de tatuagem, colocação de piercing. Também através, não menos comum, de transfusão de sangue. Não é essa que a gente faz, gente, nos centros, não, para doar, não. Aquele sangue que a gente doa, eles passam por uma testagem todinha para que outro paciente possa receber. Eu não vou doar sangue, retiro de mim aquela bolsa e já vai para outro paciente. Não é assim. O sangue, ele é todo analisado para poder o outro paciente receber. Esse compartilhamento aqui de seringas, né, de agulhas, isso aí vocês com certeza já devem saber, que além do HIV, as pessoas também podem contrair, principalmente a hepatite B. Por que a gente cita muito essas duas doenças? Porque são as que mais são comuns na rotina da vida da sociedade. Então, para a gente, uma forma da gente chamar a atenção da população é justamente falando sobre elas. E uma vez adquirida, tem tratamento, né? O HIV a gente sabe que tem o tratamento, mas a cura, infelizmente, eu acredito, agora uma coisa bem pessoal, só fugindo um pouquinho aqui, eu acredito que a cura do HIV, gente, não chegou ainda para a gente, porque existe por trás uma indústria farmacêutica muito mais interessada em vender medicações para essas pessoas do que proporcionar a cura. Isso aí a gente vê muito nas aulas de farmacologia, né? É o interesse, é o mercado negro, que a gente denomina das chamadas farmácias aí. Então, o ambiente, as empresas farmacêuticas, as indústrias farmacêuticas, elas lucram muito mais vendendo a medicação para um tratamento contínuo do que interrompendo. Então, a cura do HIV, eu acho que não chegou ainda para nós, não é a realidade nossa, porque existe por trás um mercado negro muito mais interessado em lucrar do que cuidar da saúde da população. Por isso que ainda não chegou. Senão, a cura já seria uma realidade nossa. Então, fica aí a minha opinião pessoal, vocês analisem, se vocês concordam ou não, mas enfim. A hepatite B, ela pode se manifestar de duas formas, aguda e crônica. Crônica é quando não tem mais cura. Consideramos que a forma crônica é quando a doença dura mais de 6 meses. O risco de a doença tornar-se crônica depende da idade na qual ocorre a infecção. As crianças são as mais afetadas.
Naquelas com menos de 1 ano, esse risco chega a 90%. Entre 1 e 5 anos, varia de 20 a 50%. Em adultos, o índice cai para 5% e 10%. Eu falei para vocês também sobre a importância da vacinação. Falei ontem, né? Vocês que vão entrar nos estágios aí futuros, procurem as vacinas a carteira de vacina de vocês e verifiquem se vocês têm o esquema vacinal completo. Para quem não estava ontem, a deixa são 3 doses de DT, que é difteria e tétano, e 3 doses de hepatite. Então, é interessantíssimo, é importante, eu acho que é até uma forma, é uma regra para que vocês adentrem nos estágios de vocês, se vocês estiverem com esses esquemas, pelo menos iniciado. Não é interessante que vocês vão para os ambientes de estágio de vocês sem ter pelo menos uma dose dessas vacinas, DT e hepatite B. São 3 doses de cada esquema vacinal, 6 doses no total, né? 3 DT e 3 de hepatite B. Quem não tem a carteira de vacina, vai precisar iniciar o esquema. Por quê? A gente não sabe se você tomou, quando tomou. Quem tem, leva e aí só completa o esquema vacinal. Então, procurem a carteira de vacina de vocês para não sofrerem aí, não serem pegas de surpresa, se por acaso forem impedidas, né, de adentrar aí para os ambientes de estágio de vocês. Grávida precisa fazer o pré-natal e os exames para detectar as hepatites. A gente solicita no pré-natal, na atenção básica, vários exames. Um desses exames é o HBsAg, né? HIV, o citomegalovírus, enfim, são outros exames. Quem é mamãe aí já deve saber, já deve ter feito também, com certeza. E as vacinas também, que é isso que eu acabei de falar para você. Uma forma de prevenir, né? Usar camisinha em todas as relações e não compartilhar objetos de uso pessoal, como lâminas de barbear, depilar, material de manicure. Pessoal que gosta de fazer a unha na casa de fulano de tal, ciclano. Então, gente, não acha que é besteira. Quando a gente faz saúde, quando a gente estuda saúde, essa parte de prevenção, ela deve ser seguida à risca, a gente deve se preocupar, deve orientar as pessoas também para que se preocupem, porque uma vez que está instalada a doença, isso são só consequências, né? E quando for fazer a unha, é importante que vocês tenham o material de vocês, se não tiver, também é importante que vocês saibam que aquela pessoa esteriliza, né, o material, tem lá a estufa para fazer isso. Se não, o passar álcool 70% não adianta de nada, viu? Não adianta de nada. É mesmo que lavar com água e sabão. É um pouquinho melhor o álcool, mas, enfim, tem que fazer a esterilização de forma correta para eliminar esses vírus aí, senão eles não vão ser eliminados. E, por fim, a hepatite C, que é o HCV. O tipo C da doença tem cura em mais de 90% dos casos quando o tratamento é seguido corretamente. As hepatites B e C têm tratamento e podem ser controladas, evitando a evolução para cirrose e câncer. Todas têm tratamento e todas têm cura. A hepatite A é uma doença aguda e o tratamento se baseia em dieta e repouso, e na maioria das vezes o corpo, a depender do sistema imunológico de cada pessoa, o próprio organismo, ele se encarrega de destruir o vírus, de eliminar o vírus. Aqui é que eu falei para vocês, uma das manifestações da hepatite é esses olhos aqui amarelados. Quem tem cirrose, quem tem um vizinho que teve, quem já teve a oportunidade de ter contato com o paciente, a gente observa que, além da protuberância, né, do abdômen, as pernas finas, os braços finos, fica com esse aspecto aqui amarelado. Isso aqui é um comprometimento das células hepáticas, os hepatócitos, que não são produzidos da forma adequada pelo fígado. É um caso sério, grave, né? Geralmente leva o paciente a óbito, porque o comprometimento do fígado aqui está muito grande. Então, a gente sabe que o fígado é um órgão, um dos mais importantes, né, do nosso organismo. E uma vez que ele está comprometido, ele não realiza suas funções adequadas. E aí, uma das manifestações da doença, da hepatite, da cirrose também, é esses olhos amarelados aqui, que é denominado de icterícia.
Memorizem o nome técnico, porque quando a gente faz a evolução, um bom profissional, quando faz a evolução, conhece alguns termos técnicos, né? E... Chega a cegar a pessoa? Oi, não ouvi a pergunta. Chega a cegar a pessoa? Cegar? Sim. Não. A cegueira não é característica, não. É só essa parte mesmo que fica amarelada. Entendi. Viu? A cegueira já é uma característica de uma diabetes descompensada, por exemplo. Outra doença, que eu falei da hepatite, vou falar da HIV. Vocês sabem que tem diferença HIV e AIDS, né? Não é a mesma coisa. Quem acha que é a mesma coisa, procura dar uma pesquisada, porque não é a mesma coisa. HIV é um vírus e AIDS é a manifestação do vírus, é os sintomas. É quando o paciente começa a desenvolver toda a sintomatologia. Então, são nomenclaturas, são estados da doença que são diferentes. HIV é uma coisa, AIDS é outra coisa. Quem tem AIDS tem HIV? Sim. Por quê? Porque a AIDS é uma manifestação do vírus HIV, tá? Há muitos soropositivos que vivem anos sem apresentar sintomas e sem desenvolver a doença, mas podem transmitir o vírus a outras pessoas através das relações sexuais desprotegidas, pelo compartilhamento de seringa, de mãe para o filho, que é durante aí a gravidez, e a amamentação, quando não tomam as devidas medidas de prevenção. Hoje a gente sabe que uma pessoa que tem HIV, ela pode viver, ela desenvolve, né, uma vida normal, como qualquer uma outra pessoa que não tenha, tomando as medidas de precaução, fazendo o tratamento adequado. Então, antes, há 20, 25 anos atrás, quem recebia um diagnóstico de AIDS, até mesmo porque a gente não tinha a mesma evolução medicamentosa que a gente tem hoje, mas quem recebia um diagnóstico de AIDS se via aí numa beira do precipício, né? Muita gente até se suicidava, enfim. Hoje não. Hoje a gente já consegue tratar esses pacientes, claro, que há necessidade de cuidado, de um acompanhamento muito maior, né? Porque uma vez imunodeprimido o organismo, o paciente ele pode desenvolver a sintomatologia da AIDS e aí vira óbito. Mas, tomando a medicação adequada, fazendo as medidas de prevenção, de precaução adequadas, o paciente consegue viver durante muito tempo e consegue desenvolver as atividades de trabalho, seguir e ter uma vida normal, como qualquer um outro cidadão. Professora, Qual é o principal problema da AIDS, gente? É o preconceito. Sim, quem está querendo falar? Pode falar. a vacina que as meninas tomam com 14 anos, né, do HIV, as duas doses, se eu não me engano, tem algum com 19 anos? A dose? Não, vacina não tem vacina HIV, não. A gente tem vacina HPV. Não, HPV. É de 12 a 14, é de 11 a 14 anos, meninas, se eu não estou enganada, porque houve uma modificação. O calendário vacinal ele muda constantemente. Como eu estou afastada da atenção básica, eu não sei exatamente qual a idade que a gente está ofertando, mas antes era 9 a 14 anos e meninos de 9 a 14 anos também, mas era de 11 a 14 meninos. Aí teve uma modificação, eu acho que agora já toma mais cedo, são 2 doses. Uma dose inicial e outra com 6 meses depois. Só são essas 2 doses. Não tem essa dose com 19 anos, não, HPV. Se Tá certo. tem, eu desconheço, tá? São só essas 2 doses que tomam nesse período aí. Passou esse período, não é indicado tomar. Algumas vacinas, gente, tem o espaço, tem o tempo que a gente precisa tomar. Uma vez que a gente ultrapassa, a gente não toma mais. Perde a vacina, né? Quando eu era criança, tinha essa idade, a vacina HPV não era uma realidade nossa. Ela veio aparecer ser inserida no calendário vacinal há um tempinho atrás, um pouco tempo atrás, né? Então, é natural que pessoas que tenham aí acima dos seus 30 anos, eu não tenho ainda, mas no meu tempo eu não recebi, infelizmente, essa vacina. Uma coisa,
que vocês vão ver, que é muito comum também. Algumas pessoas que têm religião, né, que são muito religiosas, só fugindo um pouquinho aqui, daqui a pouco eu vou para essa discussão do HIV, para a gente encerrar. Algumas pessoas que são religiosas e por falta de informação, não deixam essas crianças tomarem essa vacina. Surgiu muitos fake news por aí de que a vacina HPV, ela estimulava a criança a praticar o sexo, né? Como se as pessoas dizem como se aflorassem os hormônios sexuais e aí induzia, olha só, induzia as crianças a praticar a atividade, a praticar o sexo, né? As atividades sexuais precocemente. Gente, não acreditem nessas coisas, nesses fake news. Procurem informações em locais seguros, em locais adequados. O Facebook é cheio de médico, é cheio de enfermeiro, é cheio de técnico, é cheio de cientistas que se formaram no Facebook mesmo. Então, essas pessoas têm opiniões próprias e elas disseminam por aí informações erradas. E essas informações erradas trazem consequências gravíssimas para a sociedade como um todo. Porque para essas pessoas que têm acesso a esse tipo de informação errada, elas acabam absorvendo e isso prejudica o cenário que a gente quer, que a gente deseja, que é o cenário de proteção. Então, não existe essa história de que vacina estimula a criança a fazer, a praticar atividade sexual. Isso não existe. A função da vacina é prevenir contra câncer de colo do útero. Só. Não existe estímulo para que a criança vá fazer outra coisa. Assim como a vacina da Covid não estimula a gente a virar jacaré. Ninguém vira jacaré porque tomou Covid. Então, a criança não vai ser estimulada a ter uma atividade sexual precoce se ela tomar a vacina HPV. De forma alguma. Muito pelo contrário. É uma forma do organismo se prevenir contra dois principais tipos de mutação do vírus. Se eu não estou enganado, é o de número 14 e o de número 16, eu não estou enganada. É o de número 14 e o do número 16. São vírus altamente contagiosos, né? E que eles estimulam a produção de células cancerígenas no organismo. Uma vez tomada a vacina, o organismo, ele desenvolve anticorpos para que o corpo não sinta esses efeitos, se caso a gente venha a ter contato com o vírus HPV. Um exemplo de HPV é verrugas. Quem tem verrugas, quem teve verrugas que dá nos dedos, é um tipo de HPV. Não é o que causa o câncer de colo de útero, não tem nada a ver. Mas aquilo ali é um tipo de HPV, porque tem vários subtipos, né? Assim como o vírus Covid está aparecendo várias cepas, o HPV é do mesmo jeito. Então, são 2 doses para meninos e meninas entre 9 e 14 anos, se eu não estou enganado, mas eu posso verificar essa informação para vocês, tá? E aí é tomada uma dose inicial e outra, se eu não estou enganada, também com 6 meses. Antes era assim, eu não sei se houve modificação no calendário vacinal, porque muda muito constantemente. Então, nas meninas previnem o câncer de colo do útero, nos meninos previnem também câncer na região peniana, né, na região do pênis. Então, é importantíssimo tomar, não acreditem em tudo que vocês leem, não acreditem em tudo que vocês ouvem, procurem informações em bases, né, científicas, em locais adequados. Não busquem informações, todo tipo de informação no Google, no Facebook, no Instagram e nessas conversinhas de WhatsApp, porque rola muita coisa que não é verdadeira. Continuando aqui, para a gente, o HIV/AIDS, ele é transmitido através de sexo vaginal sem camisinha, sexo anal sem camisinha, sexo oral sem camisinha, uso de seringa por mais de uma pessoa, transfusão de sangue contaminado, da mãe infectada para o filho durante a gravidez, parto ou amamentação. Esse último aqui, ó, não é mais comum, graças a Deus, porque quando a gente trata uma mulher que tem HIV e está grávida, ela recebe o tratamento adequado
para que o filho não nasça com o vírus. Então, isso aqui já é uma realidade nossa, graças a Deus, a gente já tem um tratamento adequado e impede, né, essa transmissão vertical, chamada de transmissão vertical. Também é passado através de instrumentos que furam ou cortam não esterilizados, que são os alicates da vida, os alicates de manicure da vida, né? Assim não pega. Sexo, desde que se use corretamente a camisinha, masturbação, beijo no rosto, suor e lágrima, picada de inseto, aperto de mão, sabonete, lençóis, talheres, copos. Sabonetes e lençóis a gente pega o herpes, a herpes vírus, né? O vírus de herpes a gente pega, mas o HIV não. Assento de ônibus, piscina, banheiro, doação de sangue e pelo ar. Então, é importante a gente desmistificar essa história de que quem tem HIV com aperto de mão, né, pega, com um abraço pega, com um beijo pega, isso não é assim que se pega, tá? A gente sabe que é principalmente através do compartilhamento de materiais pérfuro, seringas, alicates, através do sexo desprotegido, dessa forma se pega, através de secreção, assim pega, mas dessas outras formas aqui que eu trouxe para vocês, não pegam. Uma das formas de a gente identificar o vírus é através do teste rápido. Isso aqui é muito fácil de ser feito, o teste rápido, a disponibilidade dele em massa, em escala, né, na atenção básica, qualquer pessoa que tenha feito sexo desprevenido e queira fazer o teste, procura a atenção básica, procura a unidade básica de saúde, fala com a enfermeira, que aí ela vai realizar esse teste para você. Fez hoje, amanhã eu já vou fazer o teste e vai apresentar? Não, gente, a gente sabe que precisa passar um tempo, né, que é para a gente, o organismo, ele possa desenvolver, se você tiver sido contaminada, claro, né, o organismo, ele possa formar aí o vírus, para que ele possa ser identificado no teste rápido. Então, o sexo difícil, por exemplo, supondo que tenha acontecido o sexo desprevenido hoje, sem camisinha, e você acha que a pessoa, ou ficou sabendo que o parceiro ou a parceira tem o vírus HIV. Então, deixa passar o período de pelo menos 30 dias, de 20 a 30 dias, para poder fazer esse teste rápido aí. Ou pode fazer o sorológico. O sorológico, a margem de erro é bem mais baixa. Então, 7 dias depois, você já pode fazer o sorológico, que se tiver sido contaminado, a probabilidade dele se apresentar já é uma realidade, né? Já é possível. Então, esses testes rápidos são aqueles cuja execução, leitura e interpretação dos resultados são feitas em, no máximo, 30 minutos, no máximo 30 minutos. Mais de 15 a 20 minutos a gente já tem esse resultado. Além disso, são de fácil execução e não necessitam de estrutura laboratorial. Qualquer pessoa pode fazer esse teste? Pode. Qualquer pessoa pode fazer. E a gente que trabalha na saúde também pode ofertar esses testes. Qual o maior problema aqui? Um resultado positivo. Supondo que você fez um teste desse, né, que geralmente é a área do enfermeiro, somos nós que fazemos, mas vocês podem auxiliar. Então, eu acho que a maior dificuldade de falar sobre o resultado de um teste é quando ele dá positivo. Porque, por mais que a gente tenha, né, o medo, a ansiedade de saber que possa estar contaminado, existe aí uma esperança, né, do teste dar negativo e a gente não ter sido contaminado. O problema é quando dá positivo, para poder falar para a pessoa que deu positivo. Não é fácil, eu não tive o desprazer, graças a Deus ainda, de poder fazer um teste e ter que dar uma notícia como essa, que eu acredito que é uma notícia, no mínimo, impactante. Por quê? Principalmente pelo preconceito que a gente tem na nossa sociedade, né? Então, como se não bastasse a doença, ainda tem que aguentar as pessoas preconceituosas. Para fazer a leitura desse teste aqui, gente, é a mesma coisa de fazer a leitura do teste COVID rápido, do teste rápido. Vou falar para vocês como é que a gente faz essa interpretação aqui, ó. Aqui onde eu estou mostrando, passando o mouse. Professora? Oi?
Eu não tô conseguindo visualizar, tá tudo escuro. De novo, né? Só sou eu mesma? Acho que Meninos, vou ter que sair e voltar. É porque eu tô vendo bem. estão vendo bem? Eu tô, Acho que só sou eu. Laís levantou a mão, ó, Laís. Quer perguntar É, eu alguma tô vendo coisa? também direito. Então só sou eu mesma. Eu vou sair e voltar, viu, professora? Saia e volta, que eu coloco você aqui de novo. Tá ok. eu tinha feito a pergunta, é porque continuou a mão aí. Ah, tá. Tudo bem. Então, gente, para vocês compreenderem como é que é feita essa interpretação aqui do teste, é igual ao do COVID. Quem já fez o teste de COVID, com certeza vai saber, vai entender como é que é feito isso daqui. No teste, a gente tem esse espaçozinho aqui, onde eu estou circulando, é onde eu coloco um pouquinho do sangue, uma gotinha de sangue. E eu tenho uma soluçãozinha chamada solução tampão, que vem dentro desses frascozinhos aqui, daquele aqui embaixo. Geralmente, a gente coloca um pinguinho de gota de sangue nesse espaçozinho aqui redondinho e 2 ou 3 gotinhas de solução tampão e espera 15 a 20 minutinhos para fazer a interpretação do teste. Uma lista só, aqui no T, eu tenho o teste válido. Válido, a pessoa não está contaminada, deu negativo. 2 listas aqui no C e no T, deu positiva a minha amostra. Então, isso significa que a pessoa tem vírus circulante na corrente sanguínea sobre aquela determinada doença em específico. Nesse caso aqui, HIV. Mas existe também o teste rápido para hepatite B, existe o teste rápido para hepatite C, e existe o teste rápido agora para o COVID, né? Então, todos eles é feito dessa forma, coletado um pouquinho de amostra de sangue, coloca a solução tampão e aguarda 15 a 20 minutinhos. Qual é a probabilidade de um teste rápido HIV? Prestem atenção. Dá errado. Por exemplo, eu fiz o teste e deu positivo no HIV. É baixíssima. O Ministério da Saúde diz que esses testes possuem uma margem de segurança de mais de 95% de eficácia. Então, se deu positivo no teste rápido, é porque o paciente, com certeza, tem vírus ativos no organismo. Só isso fecha um diagnóstico? Não. A necessidade de uma investigação para que, mais exames, né, para que possa ser fechado o diagnóstico. Mas, se der positivo, a probabilidade de o paciente estar contaminado é altíssima. Isso vale para o COVID? Não, COVID é outra história. Isso aqui vale para o HIV e para o hepatite B e o hepatite C. O COVID é outra história, por quê? Não sei se vocês já ouviram falar que tem um período de tempo para a gente poder fazer o teste rápido do COVID e ele dá positivo ou negativo. Pelo menos, supondo, vou usar eu como exemplo. Se meus sintomas começou hoje e eu fui fazer o teste rápido, amanhã vai dar negativo? Vai. Eu posso estar contaminada? Posso estar contaminada. Mas o teste rápido, ele é instruído para o paciente fazer com pelo menos 10 dias. Isso só vale para o COVID. Por HIV e para hepatite é outra história, tá? Então, para o COVID, o indicado é que eu só faça esse teste a partir do início dos sintomas e conte 10 dias, que é o período que o meu organismo começa a produzir os vírus, e aí ele vai se apresentar aqui no teste rápido. E aí vai dar positivo, claro. Se for feito antes de 10 dias, a probabilidade de dar um falso negativo, que a gente chama, é muito alta. Porque esses testes aqui, eles foram fabricados para serem utilizados dessa forma. Isso no sentido COVID, certo? Aí tem também o IgG e o IgM, que eu não sei se vocês já ouviram falar, espero que sim. O IgG me diz que eu tive uma infecção, que eu tive contato com o vírus. O IgM me diz que eu estou com vírus e estou contaminando as pessoas ao meu redor. Um IgG e um IgM positivo me informa que eu tive contato com vírus e que eu estou com a infecção ativa, que eu estou contaminando as pessoas. E só uma listinha no C diz que o teste está válido e que eu não estou contaminando e que eu também não tive contato com o vírus ainda.
Pode parecer muitas informações para vocês, eu acredito que pareceu, mas para vocês assimilarem essas informações, é só vocês darem uma lida mais com calma no material que tem disponível na internet. A interpretação é muito fácil. É só a prática mesmo. Eu aprendi lendo uma vez, 2 vezes, 3, até poder compreender. Tudo bem? Então, esse aqui é um teste rápido, pedido na atenção básica, para que a gente possa fazer a investigação para os pacientes que têm infecção contra o vírus HIV. O serviço de enfermagem representa um papel relevante no controle de infecções, por ser o que mais mantém contato com os pacientes e por representar mais de 50% do pessoal hospitalar. Imagine se a enfermagem cruzar os braços e parar, gente. O que é que a gente não é capaz de fazer, né? O ambiente de trabalho, o hospital, ele não funciona. Quem leva o hospital nas costas, entre aspas, é a equipe de enfermagem. Longa permanência no hospital, grandes cirurgias, anestesias prolongadas e deambulação precoce. Infecção hospitalar são aquelas que aparecem após 48 horas depois da internação. Pessoal, 9 horas, 9h10, 9h05 aqui no meu relógio. A gente vai encerrar a nossa aula de hoje. Tem muito mais coisa, mas fica muito cansativo para vocês. A senhora passou a atividade? Ainda não, eu vou passar. E assim que possível, eu Vai valer comunico com nota vocês. pelas atividades, professora? Vale sim, vale nota sim. Uhum, tá. Deixa eu encerrar aqui a gravação para não ficar muito Tá grande.